projeto de resolução do Senado número 13 de 2017, que tem caráter terminativo, suspende nos termos do artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, a execução do artigo 1º da Lei nº 8.540/92, que deu nova redação aos artigos 12, incisos 5 e 7, 25, incisos 1 e 2 e 30, incisos 4 da Lei nº 8.215/91, com a redação atualizada até a Lei nº 9.528 de 97. Autor, senadora Cátia Abreu. Relator, senador Jader Barbalho. Em 31 de 5 de 2017, a presidência concedeu vista aos senadores José Pimentel e Flecha Ribeiro, nos termos regimentais. Em 12 do mesmo mês, 2017, foi recebida a emenda número 1, de autoria do senador Romero Jucá. Em 16 deste mês, agosto, foi lido o relatório e adiada a discussão da matéria. A votação será nominal. Coloco em discussão, portanto, este item da pauta de hoje. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senador Simone Tebet. Para discutir. Senhor presidente, eu faço uso da palavra nesse momento, não só para discutir, mas também para justificar o meu posicionamento e por que eu voto favoravelmente ao projeto de resolução da ilustre senadora Cátia Abreu. Antes de mais nada, rapidamente fazendo um histórico em relação a essa matéria, que é polêmica e tem dividido um pouco aqui a atenção dos nobres senhores senadores e senhoras senadoras. A Constituição de 88, que unificou a Previdência rural e privada, estabeleceu uma contribuição para aquele produtor, pessoa física, que não tem e não tinha empregados, numa forma de contribuir com a Previdência privada. Esse artigo, que é o artigo 195 da Constituição, ele foi regulamentado posteriormente, em 1991, e esta é a razão de toda a divergência, houve uma série de adições indevidas e inconstitucionais em relação a essa contribuição. A começar que a Constituição estabelecia que a contribuição se daria em relação ao resultado da comercialização do produto rural. E a lei previu e prevê que os 2,1% se dá em relação à receita bruta proveniente da comercialização, independentemente do produtor rural já contribuir com o seu empregado para a previdência privada ou não. O Supremo levou muito tempo para julgar esta lei inconstitucional, só o fez em 2011. E quando o fez, argumentou que a lei, extrapolando os limites constitucionais, estabeleceu uma bitributação ao impor também ao produtor rural que tem empregados a cobrança da Previdência. Além disso, ela mesma, o próprio Supremo, percebeu que a lei foi além quando estabeleceu que a incidência se dá sobre a receita bruta proveniente da comercialização. Enfim, houve uma série de recursos extraordinários e o Supremo, nesses recursos, analisou pela inconstitucionalidade, até que uma nova lei viesse. Só que ela veio. Houve uma emenda constitucional em 98, regulamentada em 2001, e esta lei, agora, recentemente, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Eu sempre aprendi nos bancos das universidades que direito tardio, que justiça tardia não é direito, é mero remendo de alguma coisa que não seja justiça. Consequentemente, isso tudo causou uma insegurança jurídica tremenda no setor hoje, que é considerado o carro-chefe da economia brasileira. Um setor que não só quantitativamente mexe com o equilíbrio das contas públicas,
pública, superávit primário, mas qualitativamente ajuda o Brasil, colocando alimento na mesa do povo brasileiro e gerando empregos tão necessários para a nossa população. Essa insegurança jurídica, essa instabilidade faz com que hoje nós tenhamos esta casa que ter a responsabilidade não só de analisar a medida provisória que está aqui em tramitação, como também ter que votar esse projeto de resolução. Eu, de forma muito objetiva, senhor presidente, quero dizer o seguinte: como jurista, eu tenho dificuldade em aprovar o projeto de resolução da senadora Cátia Abreu por 3 razões, eu ficaria pelo menos em 2. Primeiro, nós estamos falando de um projeto de resolução que altera uma lei que não mais existe, porque ela já foi revogada pela lei de 2001. Ainda, no que se refere a essa questão, esta casa, o ano passado na CCJ, já votou matéria similar relatada pelo senador Armando Monteiro, consequentemente aqui pedindo o arquivamento, considerando, portanto, a matéria prejudicada nos termos regimentais. Mas em que pese esta minha posição jurídica, muito clara, inclusive, este voto que dou, e peço aos senhores e senhoras senadores que deem, é um voto político, de efeito político e não jurídico. Para quê? Para que, com base nesta projeto de resolução, que pode até ser questionado depois, nós possamos, não só na medida provisória, talvez nem nela, possamos, nos embargos declaratórios junto ao Supremo Tribunal Federal, pedir a modulação da sentença, para que os ministros possam, confirmando que a lei seja constitucional, pelo menos possam tornar sem efeito e, com isso, deixar de cobrar e entrar naquele instituto que chamamos da remissão, ou seja, o perdão da dívida dos produtores rurais no que se refere aos anos passados. Portanto, o meu voto vai ser favorável, dando efeito político e não jurídico a essa resolução, para que possamos depois fazer gestão junto ao Supremo na modulação da sentença, para que possamos sensibilizar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ainda que não possam voltar atrás quanto à constitucionalidade da lei, possam pelo menos perdoar os produtores rurais em relação às suas dívidas, até porque, volto a repetir, né, não houve nenhuma má-fé dos produtores rurais. Eles se basearam em decisões anteriores do próprio Supremo e, em nome da segurança jurídica, acredito que essa seja uma grande causa e o Senado Federal vai estar todo envolvido nessa questão. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado, senadora Simone Tebet. Senadora Ana Amélia. Caro presidente Edson Lobão, caros colegas senadoras e senadores, a argumentação jurídica da senadora Simone Tebet dispensa complementariedade a esse aspecto, porque ela é uma professora de direito, conhece profundamente e também mostrou o caminho que nós estamos tomando agora. É um caminho político, a responsabilidade que temos para representar. Quero aproveitar a votação desta matéria relevante, porque agora há pouco, na sabatina, a recondução do promotor público, doutor Arnaldo, para o CNJ, questionei exatamente o custo para o orçamento, o custo para o país, o custo para produtor rural, para a empresa rural, de uma demora numa decisão dessa, como bem classificou a senadora, justiça tarda não é justiça. O efeito e o impacto de um passivo do Fundo Rural, da contribuição previdenciária do Fundo Rural, é inexplicável do ponto de vista do impacto não só para o produtor, para a empresa rural, mas para também o orçamento da União. Da mesma forma, outros julgamentos demorados, que a Suprema Corte, claro, nas liminares, nos recursos, acaba demorando. Mas 12 anos para uma matéria como essa é realmente uma situação muito delicada e inaceitável até do ponto de vista do impacto que ela tem. Então, eu quero manifestar apoio e também dizer, presidente Edson Lobão, no Rio Grande do Sul, em zonas de produção, Carazinho, Dom Pedrito, na fronteira, e também em Tapes, no litoral, os produtores foram pacificamente, levaram suas máquinas para as estradas, não interrompendo o tráfego, mas mostrando a sua posição favorável a esse projeto de resolução do Senado, de autoria da senadora Cátia Abreu e na relatoria do senador Jader Barbalho. Então, o meu voto é favorável e vou, como é nominal, na hora de Vossa Excelência, se tiver, porque sou suplente nesta comissão. Obrigada, presidente. O senador Antônio Anastasia.
Com a palavra. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, eu queria corroborar integralmente o pronunciamento da senadora Simone Tebet quanto ao alerta que ela fez, com todo respeito ao senador Jada Barbalho, quanto à juridicidade dessa medida que estamos tomando aqui. Eu percebo o caráter político, a necessidade até de fazer o fato, talvez, mas o alerta é que esse projeto pode ser a famosa vitória de Pirro e não ter efeito prático. E a Comissão de Constituição e Justiça, então, tem que estar alertada que, de fato, nós estamos declarando uma sustação de uma lei que nem existe mais. Então, é um dado um pouco delicado. Mas, de todo modo, não é, pela presença expressiva da maioria inclinada a votar favoravelmente, eu não vou criar aqui nenhuma dificuldade, talvez faça até adesão a essa questão política, mas sabendo que o efeito prático dessa medida, a meu juízo pessoal, será próximo de zero. Mas, de todo modo, fica aqui o registro e o alerta, já que estamos na Comissão de Constituição e Justiça. Com todo respeito àqueles que pensam de modo diverso. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Presidente. Ô, presidente, encerrada a discussão. Pela ordem. Em votação, presidente. Senador Cedil. Presidente, eu queria só manifestar meu voto sim ao projeto de lei de resolução da senadora Cátia Abreu e dizer que dá importância de chamarmos a atenção desse fato, quando se coloca muito de que o governo está isentando, está perdendo receita, que está beneficiando ruralistas, e é uma situação totalmente infundada, porque, na verdade, no momento hoje, há algum tempo já, o governo não vem arrecadando nada com o fundo rural, porque tem uma decisão judicial que não se pagava. E o que nós estamos fazendo aqui é justiça com os produtores rurais, e não é só quando se fala com grandes produtores rurais. Quando nós falamos em fundo rural, nós estamos falando do pequeno produtor de leite, do pequeno avicultor, do sojicultor, do plantador de amendoim, todo mundo está inserido e se coloca uma situação como se nós estivéssemos aqui beneficiando uma parcela de grandes produtores, e assim é divulgado na imprensa. Então, eu voto favorável, espero que nós tenhamos êxito, parabenizo a senadora Cátia Abreu e o senador Jader Barbalho pelo relatório. Em votação, presidente. Não havendo mais quem pretende discutir a matéria, vou encerrar a própria discussão. Em votação, o projeto ressalvada a emenda. Os senadores já podem votar. Favorável, a votação é simples. Os que estão de acordo com o projeto votarão sim. Lamento que meu voto não tenha valido, sou suplente, está lá, não valeu meu voto. A presença de vocês é sempre válida. Não, porque... tá bom, valeu, tá bom. Tá, valeu. Não vai entrar, não, o Lazier já votou, já tinha votado. Não. Pela ordem, presidente, podemos fazer a inversão pedida? Vossa Excelência sempre é atendida nesta comissão, com todo prazer da presidência, que se compõe do senador Solomon e do senador Anastasia. Se todos os senadores já votaram... Já votamos. Só um minuto que o meu não confirmou. Senador José Manuel. O meu é boicote, está estragado aqui. Eu vou bater a senha completa. Fechou. Não, está estragado aqui. Você poderá votar aqui apenas.
Eu votei pelo flash a favor. Vamos lá. É encerrada a votação. Seu pedido. Agora dificuldade. Vamos encerrar a votação. Boa, muito bom. Encerrando a votação. Sim. Votaram sim 16 senhores senadores e nenhum voto contrário. Se os senhores senadores, se os senhores senadores concordarem, podemos repetir a votação do projeto para a emenda, invertendo, portanto, o processo do voto. Se os senhores senadores estiverem de acordo, aplicaremos, portanto, em sentido contrário, o resultado desta votação para a emenda número 1. A emenda foi rejeitada pelo relator, o voto é não. É isso, senhor presidente? É isso. Para rejeitar a emenda, voto sim com o relator. Aprovado o projeto e rejeitada a emenda número 1, voto a é matéria será encaminhada à mesa para providências cabíveis.